Bom dia, graça e paz a todos. Shalom, shalom sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Meu nome é Letícia, estou aqui hoje para adorar a Deus juntamente com vocês, ofertando ao Senhor as nossas primícias, a nossa oferta fresca de adoração da manhã. Vamos louvar a Deus por tudo que Ele já fez na nossa vida, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda fará. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui comigo tem algo que é grato ao Senhor. Às vezes é o conforto da sua casa, às vezes é o alimento de todos os dias que Deus não deixa faltar, mesmo nas provações. Às vezes é o emprego que nunca bateu desemprego na sua casa. Sempre nós temos algo a agradecer a Deus. A saúde, quantas vezes Deus te livrou de pragas e nunca deixou sobre a sua casa pragas entrarem. Nós temos coisas a ser gratos a Deus e nessa manhã nós vamos mostrar a nossa gratidão ofertando a Deus as nossas primícias. Amém? Antes de começar nosso devocional, quero pedir para você já curtir esse vídeo, se inscreve no canal se vocês são novos por aqui, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? Se vocês tiverem algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Glória a Jesus por cada um de vocês que estão aqui comigo todas as manhãs, louvando a Deus e dando a Ele o louvor que Ele merece. Amém? Quero trazer uma palavra de Deus para vocês que se encontra em Efésios, no capítulo 4. Eu vou ler do versículo 25 ao 27, que diz assim: Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Amados, nós passamos por dias muito difíceis nessa terra. É muita opressão, é muito conflito. Às vezes a gente sai da nossa casa em paz e é fechado no trânsito. Às vezes acontece brigas no trânsito que a gente nem quis que acontecesse, coisas que às vezes acontecem ao nosso redor. E nós estamos ali naquela situação. E nós precisamos ter a sabedoria de Deus para saber lidar com as adversidades, para a gente não cair nas ciladas, nas armadilhas que o inimigo prepara para nós todos os dias. E é justamente também um dos principais motivos de levantar da nossa cama já ofertando ao Senhor uma oferta de oração, um clamor, para que esse dia seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E nesse dia nós vamos clamar também para que todas as setas do inimigo para esse dia não prevaleça, mas que o Senhor venha sabotar todo plano do inimigo contra a nossa vida. Mas pela palavra de Deus, nós somos ensinados a não dar lugar ao diabo, não dar lugar ao inimigo na nossa vida. E como que a gente dá lugar para o inimigo agir contra nós mesmos? Ficando com raiva e permanecendo na raiva, falando palavras que não agrada aos ouvidos do Senhor, palavras às vezes de ofensa, palavras que vai machucar e ferir o próximo, às vezes nem é para o próximo, mas é contra a sua própria vida, palavras que você libera contra a sua própria vida, palavras como burro, palavras que você se ofende, se diminui, são palavras que não agradam ao ouvido do Senhor. E você carrega o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele por si já diz na palavra, ele é santo. Ele não habita em lugar sujo, impuro, ele é santo. Como os seus lábios podem carregar palavras de ofensa, palavras de ataque, se você caminha com o Espírito Santo? Se você anda em impureza, ele vai se ausentar de você, você vai dar lugar ao diabo e ele vai agir contra a sua vida. Então não é lucrativo a gente dar lugar ao diabo. Vai acontecer adversidades na nossa vida, no nosso dia, e nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê força, sabedoria, discernimento, para a gente não cair nos laços e embaraços do inimigo. Porque quando você cai, é só contra a sua própria vida que o inimigo vai agir.
ele vai te trazer paralisias, ele vai roubar suas promessas. Não é lucrativo para a gente dar lugar para o inimigo na nossa vida. Nós precisamos ser sábios. E como que a gente é sábio? Lendo a palavra de Deus, a gente é conduzido a viver isso, aos ensinamentos que Cristo nos deixou. Nós vamos ser orientados, aconselhados pelo Espírito de aconselhamento de Cristo Jesus. Assim, vamos andar em um caminho reto, um caminho que Deus se alegra, Deus se agrada. A nossa palavra tem que ser sim e não. Não podemos ser mentirosos, não podemos dar lugar para o inimigo agir na nossa vida. Uma vez que você mente, o inimigo está tendo uma legalidade contra você. E automaticamente, se ele tem um caminho, um acesso, ele começa a vir pelas beiras. Ele não tem pressa de te destruir. Ele vai trazer sobre a sua vida, às vezes, uma praga, uma enfermidade. Às vezes ele pode barrar as promessas do Senhor. Ele não tem pressa, mas ele vai entrar por esse acesso e ele vai ficar ali quietinho, adormecido. E vai esperar uma próxima legalidade que ele mesmo vai gerar. Porque uma vez que ele entrou para dentro da sua casa, ele está ali no cantinho escondido, ele está criando situações que vai te amarrando, vai te prendendo. E quando você vê, você já está sufocado, você já não se reconhece mais. Você olha para você e fala assim: Senhor, eu preciso me humilhar, me arrepender e já nem sei como, por onde começar. É isso que o inimigo faz. Então nós precisamos fechar todo tipo de brecha para o inimigo não ter acesso no nosso coração, na nossa mente. Se você está tendo pensamentos que você sabe que não vem de Cristo, já pede para o Espírito Santo de Deus te conduzir, repreende, pede discernimento e sabedoria. Se você está agindo com impulsividade, com ira, com raiva, com impaciência, você precisa começar a entrar na brecha, começar a jejuar, começar a orar com mais intensidade. Você precisa começar a se entregar mais para Deus, pedir para o Senhor te ajudar, repreender o espírito do engano, para que você possa ser conduzido para um caminho reto, para um caminho de justiça, para que o inimigo ele não fique pegando beira na sua vida. Quero continuar um pouquinho com vocês aqui na leitura, que antes de ficar mais nas minhas palavras, eu prefiro trazer pela palavra de Deus para vocês. No versículo 29 fala assim, ó: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E lá no capítulo 5, um pouquinho mais para baixo, nessa mesma leitura, né? Nós estávamos lendo o capítulo 4. Agora, lá no capítulo 5, no versículo 4, fala assim, ó: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Em toda palavra a gente é ensinado a não dar lugar na nossa boca para o diabo. E o que seria dar lugar? Palavras tolas, palavras que às vezes ofendem o próximo, machuca o próximo, às vezes palavras que nos ataca, né, nos atinge, mas palavras tolas. Não vamos dar mais lugar ao inimigo, amados. É um tempo que a gente precisa fechar as brechas, para que a graça de Deus venha sobre a nossa vida. Quantos de nós oramos pedindo coisas a Deus? E Deus quer atender nossas orações, nossas petições, mas como que Deus vai estender favor sobre a nossa vida se nós mesmos durante o dia ficamos dando lugar para o inimigo agir contra nós? Como que Deus vai agir? A palavra de Deus ensina que os nossos pecados afastam Deus de nós, afastam a justiça de Deus por nós. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos diariamente, ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, pedir a Deus misericórdia e também fechar as brechas. Amém, irmãos?
é tempo de se arrepender e voltar para Cristo. Amém? Pai amado que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui comigo ouvindo essa palavra, essa oração. Espírito Santo de Deus, entra agora para dentro desses lares, para dentro desses corações, para dentro dessas mentes cativas. Traz, Senhor, meu Deus, a tua verdade, traz, Senhor, meu Deus, a tua esperança, traz a sua paz, Senhor, que transcende todo entendimento. Senhor, meu Deus, eu clamo por cada um que está aqui ouvindo essa palavra. Senhor, entra tocando nos corações, traz à memória, Pai, palavras que estão ativas no mundo espiritual, que precisam ser arrependidas, ser confessadas diante de Ti, Senhor, e que essas palavras venham ser desativadas, que o inimigo não tenha mais acusação contra a vida dos seus filhos, para que eles possam, Senhor, clamar, orar, pedindo por algo e o Senhor estender misericórdia, estender favor, estender socorro. Pai, eu peço a Ti, orienta seus filhos, derrama sobre cada um de nós espírito de aconselhamento, Espírito, Senhor, meu Deus, que nos mostra o caminho, nos mostra a direção, nos dá discernimento, sabedoria. Pai, cada um que está passando por problemas no casamento, eu peço a Ti, Senhor, venha com refrigério, venha derramar sobre essas vidas, Senhor, meu Deus, a sua força, espírito de fortaleza, venha, Senhor, conduzi-los a um caminho de restituição, traz alegria de volta, traz, Senhor, meu Deus, tudo que foi tomado e roubado pelo inimigo. Senhor, meu Deus, cada um que está passando por problemas com os filhos, por vícios, por drogas, Senhor, vem sobre cada um, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos dando armas corretas para batalharmos e vencermos em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti por cada um que está desempregado, abre porta de emprego, Senhor, não deixa faltar sobre a mesa dos Teus filhos. Traz, Senhor, descanso a esses corações preocupados. Traz, Senhor, meu Deus, provisão para essas mesas, em nome de Jesus, Jeová Jirê, passeando e visitando dentro de cada lar agora, em nome de Jesus eu declaro. Senhor, meu Deus, cada um que está com um pensamento de angústia, tristeza, depressão, pensamentos, Senhor, meu Deus, que não vêm do céu, pensamentos que não vêm do Espírito Santo, mas que vêm de espíritos malignos. Que esses pensamentos agora, em nome de Jesus, venham ser paralisados, interrompidos, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti agora, transforma todo pensamento de depressão em vida, pensamentos de tristeza em alegria, pensamentos de fracasso em esperança. Senhor, meu Deus, troca todos os pensamentos malignos por pensamentos que vêm do alto, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra agora para dentro dessas casas, entra para dentro dessas mentes cativas, entra, Espírito Santo de Deus, e começa a gerar transformação. Pai, eu peço a Ti por cada um que está enfermo, derrama saúde, Pai, gera saúde sobre seus filhos, gera testemunho sobre eles, cada um que carrega uma causa impossível, que nessa manhã, Senhor, as petições venham chegar ao Teu coração, venha chegar diante de Ti, Senhor, e que o Senhor, por misericórdia, não porque merecemos, mas por misericórdia, venha, Senhor, estender a mão sobre cada um de nós, cada um, Senhor, que está com caminhos travados, paralisados, Senhor, ministérios que não avançam, não florescem, cada um que está aqui clamando por algo impossível, por suas vidas financeiras. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha derramar caminhos, venha abrir acessos, venha, Senhor, meu Deus, gerar algo novo de novo, e que todas as muralhas, todas as barreiras, todos os laços e embaraços de Satanás, que seja agora paralisado em nome de Jesus, que haja tudo novo de novo, recomeços, restituição, acessos que vêm da sua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo sobre esse dia, que a Tua glória venha sobre nós, que o tempo Kairós venha sobre cada um de nós, invadindo as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti, Pai, que hoje seja um dia de paz, que seja um dia de mover do céu,
que seja um dia de misericórdia, Senhor. Venha com a sua misericórdia sobre cada um de nós. Senhor, nos mostra o caminho, nos conduz, Senhor. Nos mostra o caminho e nos conduz. Que possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e ser guiados por ela. Não pelo caminho, Senhor, enganoso. Não pelo caminho, Senhor, meu Deus, que o nosso coração diz, mas o caminho que o Espírito Santo diz. Em nome de Jesus. Põe seus anjos ao nosso redor, Pai, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, que Deus abençoe sua vida. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as vezes que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? E se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.